Sejam muito bem-vindos ao canal Matemática, Dicas e Exercícios. Eu sou o professor Daniel e estou trazendo para vocês hoje mais uma super videoaula. Nessa videoaula de hoje eu vou trazer para vocês mais uma questão sobre integrais triplas, tudo bem? A nossa questão é a seguinte: seja B o conjunto dado por x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a z e z menor ou igual a 2x, calcule a seguinte integral tripla, tudo bem? Então veja, vamos primeiro tentar construir o conjunto B, né, essa integral sobre um conjunto B, tudo bem? Vamos tentar construir primeiro a nossa integral, o nosso conjunto B, para tentar visualizar como ele está organizado no espaço. Aqui é o eixo x, y, z, tudo bem? Então veja, vamos analisar a primeira parte da nossa expressão. Então veja, x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a z. Tudo bem? Se você olha para essa expressão, você vai se lembrar o quê? Que a seguinte expressão, veja, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado é a equação de uma circunferência. Tudo bem? Se você imaginar que aqui você tem raiz de z ao quadrado, né, eles vão se cancelar, ou seja, é equivalente à expressão dada, nós temos uma equação, né? Se você imaginar que o z é 0, nós vamos ter um ponto. Se você imaginar que o z é 1, ou seja, se nós formos construindo as curvas de nível, quando o z é 1, nós vamos ter uma circunferência de raio unitário aqui no ponto 1. Ficaria mais ou menos assim. Ó. Então, o que nós percebemos? Que quando o z for 2, né, nós vamos ter uma circunferência de raio raiz de 2. Então, o conjunto dessas curvas de nível nos daria o quê? Aqui, nos daria um paraboloide voltado para cima, assim. Tudo bem? E aí nós teríamos as várias curvas de níveis aqui dentro. O desenho não está tão perfeito. Agora, tudo bem? Espero que você tenha conseguido visualizar. Agora vamos para a segunda parte. Vamos analisar essa outra parte aqui, onde z é menor ou igual a 2x. Veja que, olhando para o plano zx, quando nós olhamos para lá, nós vimos o que? Que essa relação me dá uma reta. Uma reta que sai da origem. Então, é um pouco mais inclinada, que aqui está multiplicado por 2, né? Nós temos o coeficiente angular. Agora, aqui não tem o z, aliás, não tem o y. Então, nós podemos imaginar, se eu tivesse mais 0 vezes y, né? Ou seja, o y ele varia livremente aqui. Ou seja, o que nós vamos ter aqui, na verdade, é um plano que ele vai cortar o paraboloide, formando uma espécie de, como se fosse uma elipse aqui. Tudo bem? É mais ou menos o desenho aí para a gente poder entender entender a relação que existe aqui. Tudo bem? Agora, existe um outro detalhe que nós temos que levar em consideração nessa análise. Veja, vou colocar como observação aqui, ó. Veja, quando você analisa a seguinte comparação, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 2x, porque, veja, eu preciso saber qual é a relação que existe entre x e y, e aqui essa expressão não está me dando, mas eu vou obter a partir daqui. Ó, eu igualei o lado esquerdo da desigualdade com o lado direito, para tentar achar uma relação entre x e y, tudo bem? Então eu vou reescrever assim, ó. O 2 vai passar para cá, menos 2x, mais y ao quadrado igual a 0. Ok? Agora veja, eu vou fazer o seguinte, eu vou acrescentar 1 em ambos os lados da nossa igualdade. Tudo bem? Veja que a igualdade continua verdadeira, eu posso acrescentar o mesmo valor dos dois lados. Tudo bem? Agora veja, quadrado primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo, ou seja, isso aqui é x menos 1 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1.
Ou seja, a relação que se estabelece entre x e y é uma circunferência de raio 1. Ou seja, aqui nós temos uma relação entre x e y, que seria esse conjunto A aqui, formado por todos os pontos que pertencem a essa circunferência aqui. Tudo bem? Agora vamos à nossa integral. O que toda essa análise me ajuda na hora de resolver? Veja, nós vamos primeiro integrar a nossa integral tripla. Eu vou mudar essa ordem que foi dada. Eu vou primeiro integrar na variável x, na variável z. Então veja que z ele varia de x ao quadrado mais y ao quadrado até 2x. Mesmo tendo construído tendo construído o conjunto B aqui, eu olho para o conjunto e vejo que não está tão fácil de utilizar os dados que ele me fornece para auxiliar a nossa resolução. Então, eu vou tentar fazer uma abordagem um pouco mais algébrica. Veja, sempre a primeira integral que é de dentro, eu tenho que pegar ela em função das outras duas variáveis. Então aqui está em função de x, aqui está em função de x e y. Então por isso que eu vou mudar essa ordem e fazer primeiro a minha integral em função de z. Depois eu vou fazer em função de y e em função de x. Tudo bem? Agora veja, resolvendo primeiro a integral de dentro, essa integral aqui, ó, e essa que vai ficar aqui fora, x e y, eu vou trabalhar ela em cima desse conjunto aqui, ó. Tudo bem? Então veja, vai ficar assim, ó, integral sobre o conjunto A. Veja, aqui como não parece nada é porque é o 1, tudo bem? A integral de 1 na variável z é o próprio z. E ele varia, né, os intervalos de integração é esse, x ao quadrado mais y ao quadrado até 2x. Tudo bem? Aí dy dx. Vamos lá. Agora veja, eu vou ter a integral dupla sobre o conjunto A. Fazendo o teorema fundamental do cálculo, né, f de b menos f de a, então vai ficar assim, ó, 2x, substituindo no lugar de z, menos, substituindo no lugar de z vai ficar assim, menos x ao quadrado, menos y ao quadrado, dy dx. Ok? Veja que agora a nossa integral tripla se tornou uma integral dupla sobre o conjunto A. E eu já vi analisando aqui que o conjunto A ele é uma circunferência. Tudo bem? Na nossa análise nós já vimos isso. Então, para poder resolver agora essa integral aqui de forma fácil, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer uma mudança de variável. Por quê? Porque eu vi agora que o domínio dessa integral dupla sobre o conjunto A, eu vi que esse conjunto A ele é uma circunferência. E o teorema de Ruffini, para integral dupla, funciona melhor quando o domínio é uma região retangular. Então eu vou fazer uma mudança de variável. Só que aqui tem um detalhe, veja. Essa circunferência, se nós olharmos para esse conjunto A, veja, o x, as coordenadas do centro dessa circunferência me mostram o quê? Que o centro da circunferência, veja, aqui é x, aqui é y. Quais são as coordenadas do centro dessa circunferência? Veja aqui, 1 e 0. Então o centro da circunferência está bem aqui sobre o ponto 1 no eixo x. Ou seja, essa circunferência está bem aqui assim, ó. Isso vai impactar na hora de fazer a mudança de variável aqui para coordenadas polares. Porque eu não vou dizer que x, se eu disser que x é igual a ρ, vou chamar de r aqui, a ρ, eu vou usar o ρ mesmo, a ρ é cosseno de θ, o resultado vai dar errado. Por quê? Porque a circunferência do conjunto, que representa o conjunto A, não está centrado na origem. Quando isso acontece, eu tenho que levar isso em consideração aqui. Então veja, como o centro está deslocado aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar de x menos 1 de ρ vezes o cosseno de θ. O y, como não está deslocado, y é menos 0 aqui, continua a coordenada original, o y está aqui no centro, eu vou deixar do mesmo jeito que nós aprendemos.
y igual a ρ seno de θ. Ok? Vamos agora fazer a substituição. Então veja, nós temos a integral dupla. Veja que aqui nós temos 2x, então vai ficar assim, 2 vezes 1 mais ρ cosseno de θ. Menos, aqui é x ao quadrado, então vai ficar assim, 1 mais ρ cosseno de θ ao quadrado. Menos, agora o y ao quadrado é quem? É ρ seno de θ, então vai ficar assim, vai ficar menos ρ ao quadrado seno ao quadrado de θ. Tudo bem? Lembrando que quando nós fazemos a substituição é preciso multiplicar pelo determinante da matriz jacobiana formado por essas coordenadas, que nós já sabemos que nesse caso vai ser ρ, tudo bem? No lugar do dx, do dy dx, eu vou colocar aqui, dθ dρ, tudo bem? É só imaginar que o eixo horizontal é ρ e o eixo vertical é θ. Agora é só fazermos as várias substituições. Agora vejam, o ρ ele varia de 0 até 1. Então, de 0 até 1. E θ, né? Para um ponto qualquer, nós temos a coordenar o ângulo aqui valendo de 0 até 2π. Então, 0 até 2π. Isso vai me dar, então, veja. Nós precisamos agora desenvolver toda essa expressão que está aqui dentro. Vai dar um pouquinho de trabalho, mas não me abandona. Se inscreva no canal e continue compartilhando e curtindo nossos vídeos aí. Vamos lá. Veja que o 2 multiplica toda essa expressão. Então vai ficar assim. 2 vezes 1, 2. Mais 2 vezes ρ cosseno de θ. Menos. Esse aqui é um quadrado da soma, vai ficar assim. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Vai ficar 2ρ cosseno de θ, mais o quadrado do segundo vai ficar ρ ao quadrado vezes cosseno ao quadrado de θ, menos ρ ao quadrado seno ao quadrado de θ, isso multiplicado por ρ dθ dρ. Quase não coube. Vamos lá. Vai ficar assim, integral de 0 até 1, integral de 0 até 2π. Vamos começar agora a organizar a nossa expressão. Veja, vou eliminar o parênteses, vai ficar assim, 2 mais 2ρ cosseno de θ. Aqui menos. Veja que esse menos de fora, como eu vou eliminar o parênteses aqui, bem aqui faltou. Vai ficar todo mundo negativo, então vai ficar assim, menos 1, menos 2ρ cosseno de θ, menos ρ ao quadrado cosseno ao quadrado de θ. Aí aqui conserva, né? Menos ρ ao quadrado seno ao quadrado de θ, tudo multiplicado por ρ dθ dρ. Continuando aqui embaixo. Ainda não vou integrar porque eu quero simplificar ao máximo essa expressão. Então vejam. 2ρ cosseno de θ menos 2ρ cosseno θ. Isso cancela com esse. 2 menos 1, isso já vai me dar quanto? Vai me dar 1. E eu vou ficar com menos. Veja que aqui eu vou colocar menos ρ em evidência já para simplificar. Então veja, aqui vai ficar cosseno ao quadrado de θ, porque eu estou dividindo esse por menos ρ, né? Esse por esse dá 1, sobra cosseno ao quadrado de θ. Mais menos ρ ao quadrado, menos ρ ao quadrado dá 1, sobra quem? Seno ao quadrado de θ. Tudo isso multiplicado por quem? Por ρ dθ dρ. Estamos quase chegando ao final. Veja, integral de 0 até 1, integral de 0 até 2π. Veja que aqui agora, essa relação fundamental, nós sabemos que essa soma todinha aqui vai me dar quanto? Vai me dar 1. Então, vai ficar bem assim, 1 menos ρ ao quadrado vezes ρ dθ dp. Veja que toda aquela expressão ela foi reduzindo. Integral de 0 até 1, integral de 0 até 2π. Veja esse ρ, vou passar multiplicando, vai ficar assim, ρ menos ρ ao cubo
dθ de ρ. Ok? Vamos lá. Agora sim, nós vamos integrar na variável θ aqui, tudo bem? Então vai ficar assim, ó, ρ vezes θ menos ρ ao cubo vezes θ, com θ variando de 0 até 2π de ρ. Ok? Agora veja, integral de 0 até 1. Onde eu tenho θ, eu vou colocar o 2π. Então vai ficar assim, ó, ρ vezes 2π menos ρ ao cubo vezes 2π. Veja que quando aqui eu estou usando o teorema fundamental do cálculo, né? F de B menos F de A. Quando eu fizer menos F de B, como eu tenho θ aqui e aqui, o zero vai cancelar tudo. Então eu vou já colocar aqui dρ, tudo bem? Agora sim, vamos integrar aqui na variável ρ. Então veja, vai ficar assim, ó. Vai ficar assim, ó. O 2π é constante, a integral de ρ é ρ ao quadrado dividido por 2, menos 2π. Menos 2π, a integral de ρ ao cubo vai ser ρ a quarta dividido por 4, isso variando de 0 até 1. Tudo bem? E aí veja, no lugar de ρ eu vou colocar 1, vai ficar assim, ó, 1 ao quadrado, 1, meio. 2 vezes meio me dá 1, então aqui vai ficar só ρ, vai ficar só π. Menos, aqui 1, ó, 1 ao quadrado, 1 à quarta é 1. 2 vezes 1 vai dar 2, fica 2 sobre 4. Que eu vou colocar aqui, ó, 2 sobre 4 vezes π. Já o zero, se eu substituir, vai cancelar esse termo, cancela esse, então não precisa mais. Vamos lá aqui então, veja, isso aqui é π menos 2 sobre 4, é a mesma coisa que 1 sobre 2, então é π sobre 2. Agora é muito simples, ó, 2 vezes 1, 2, 2 menos 1, isso vai me dar quanto? Π sobre 2. Então, a integral tripla, veja que essa integral tripla aqui, veja que essa integral tripla, ela vale sobre o conjunto B, que é essa expressão toda, vale π sobre 2. Tudo bem? Lembrando que essa questão aqui ela tem vários detalhes a serem observados, né? O primeiro é que, né, nós vimos que construir o conjunto B aqui não me trouxe tantas, não me auxiliou tanto, mas, né, sempre é válido fazer o desenho. Nós vimos que era necessário fazer o quê? Primeiro mudar a ordem de integração dada, né, para começarmos a integrar por z, porque eu posso escrever a variável, o intervalo de integração z, o primeiro sempre tem que ser em função das outras duas variáveis. Então eu integrei em relação à variável z, mas eu peguei o intervalo de integração, né, duas funções que são uma em função de x e outra em função de x e y. Essa é a situação ideal. Por quê? Porque aí nós passamos a ter o quê? Uma nova integral com uma expressão em função de x e y, nós passamos a ter um novo conjunto, ou seja, eu transformei uma integral tripla numa integral de duas variáveis, né? E aí, nós trabalhando, assim, a gente fazendo a análise do conjunto B dado, nós verificamos que o conjunto A, após essa integração, o conjunto A, né, ele se tratava de uma circunferência, onde o centro da circunferência ele estava deslocado aqui. Tudo bem? Isso nos permitiu o quê? Nos permitiu verificar que na hora de fazer essa mudança de coordenadas polares, havia necessidade de fazer um ajuste, porque o centro da circunferência ele estava deslocado. Tudo bem? E aí fazendo a substituição, né, fazendo a substituição trigonométrica, aliás, fazendo uma substituição por coordenadas polares, ficou mais fácil de resolver a nossa integral e chegamos numa integral bem simples aqui, né? Espero que tenha ficado tudo claro, que você tenha entendido o passo a passo. Se você ficar com alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Mas se você gostou dessa videoaula, compartilhe com seus amigos, se inscreva no nosso canal. Um forte abraço, fiquem com Deus e que a matemática
esteja com vocês.